tudo bem? Eu disse para vocês que hoje a gente ia trabalhar um assunto bem interessante, que é a função afim, mas estudando minuciosamente as suas partes. Olha só, vamos observar aqui que a minha função afim, ela vai ser escrita dessa forma, ax mais b. E aí, a gente começa a pensar o seguinte. Ele é uma função do primeiro grau, você nota que o x ele está elevado à primeira potência, isso é uma primeira coisa que eu começo a observar. Eu sei que o gráfico dele vai ser o quê? Uma reta. Só que aí a gente começa a pensar no seguinte. Vamos supor que eu tenha a seguinte situação. F de x igual a 2x mais 1. Eu venho traçar o gráfico dele. Nota que nesse caso, se o meu x for zero, eu estou ele bem aqui. Então, eu vou calcular minha f de zero. F de zero vai ser igual a 2 vezes 0 mais 1, que é igual a 1. Então, quando o meu x é zero, o meu y vai ser 1. Eu estou bem aqui. E quando ele for, vamos supor, 2. A f de 2 vai ser igual a 2 vezes 2 mais 1, que é igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Posso até prolongar ele aqui um pouquinho mais. Então, nota que nesse caso aqui, ele vem aqui para cima. Então, eu já tenho o ponto onde ele corta o eixo y e um outro ponto. Já poderia aqui traçar a minha reta. Mas eu quero encontrar o zero da função. Nota, o professor vai frisar de novo, o zero da função. O zero da função é quando minha f de x é igual a zero. Então, para f de x ser igual a zero, então eu tenho o quê? Que 2x mais 1 igual a zero. X vai ser igual a menos 1 meio. Então, menos 1 menos meio. Aqui, menos meio. E então eu sei que essa minha reta ela vai passar e eu preciso de algum instrumento que aproxime de uma reta para que eu possa traçar ele. Eu vou traçar aqui em verde, porque eu quero fazer algumas anotações sobre ele depois. Então, nota que eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho essa minha função. Agora, vamos supor que eu tenha uma função, vai ser uma função diferente, mas eu quero construir ela da seguinte forma, que f de x seja igual a menos 2x mais 1. Nesse caso também vou construir o meu gráfico. Aqui vai ser o meu x, aqui vai ser o meu y. E eu vou calcular, então, a minha f de quanto? Eu quero saber onde ele corta primeiro o eixo x. Então, eu vou fazer f de x igual a zero. Então, para f de x igual a zero, o que eu vou ter? Eu vou ter menos 2x mais 1 igual a zero, x igual a menos 1, dividido por menos 2. Então, x igual a meio. Então, quando o meu x, aqui, se aqui é 1, aqui está meio. E aí ele vai ser zero. Ele corta aqui. E eu quero saber onde ele corta o eixo y. O eixo y é minha f de zero. Ou seja, menos 2 vezes 0 mais 1. F de zero igual a 1. Então, f de zero igual a 1. Nota que está tudo muito apertadinho. Eu vou pegar um outro valor aqui, uma f de menos 2, por exemplo.
né? Menos 1, menos 2. Quanto é que vai dar? Menos 2 vezes menos 2 mais 1, que vai dar o quê? 5. Lá em cima, 5. Ó. Vou aproximar essa reta, vou fazer ela em verde, porque depois eu vou fazer anotações sobre ela. Vou aproximar e vou traçar. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2 esboços de gráfico. 2 esboços de gráfico. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. O que tem de diferente entre um e outro? E tem a ver com A. Quanto é que vai ser o A nessa função aqui? Meu A vai ser igual a 2. Então, meu A é maior do que 0. Ou seja, ele é positivo. Aqui o meu A igual a menos 2. Ou seja, meu A é menor do que 0. Ou seja, enquanto esse aqui é positivo, esse aqui vai ser negativo. O que ele vai influenciar em um e outro? Nesse caso, da primeira, você vai ver o seguinte. Vamos raciocinar aqui, pegar valores do meu domínio, valores reais, porque essa função aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma função de quê? De reais nos reais. Nota que a gente já está trazendo aquela notação de conjuntos para cá. Então vai ser reais nos reais. Nos reais vai ser o meu domínio e nos reais será a minha imagem. Nesse caso aqui, nota o seguinte. Quanto maior o meu valor de x, ou seja, se eu aumentar o meu valor de x, o que vai acontecer com o meu valor do y? Só a gente pensar. Vamos supor, se ele for um valor pequeno, como ele está multiplicando, esse valor vai ser relativamente pequeno. Quanto mais eu aumento esse valor do x, ele está multiplicando esse valor aqui, ou seja, quanto maior, mais eu estou dobrando ele e acrescentando 1, que ele acaba ficando cada vez maior. Ou seja, quando eu aumento o valor de x, o valor do meu y também aumenta. Então, um aumento do x implica num aumento do y. Quanto maior o x, maior o meu y. Como é que eu consigo enxergar isso? Pego aqui o valor do menos 1, por exemplo, ele deu um valor aqui, ó. Quanto mais para a direita eu for, vamos supor, aqui, ele vai ser aqui, ó. Aqui ele vai ser lá em cima. Então, nota que para cada valor da direita, o meu valor do y cada vez é maior. Estou sendo repetitivo? Estou. Mas isso é importante para que a gente entenda o que está acontecendo. Nesse caso aqui, a minha função ela vai ser o quê? Crescente. Ele vai ser crescente em todo o seu domínio. Repetindo, porque é importante. Ela vai ser crescente em todo o domínio. Aí, professor, mas tem funções que não são crescentes em todo o domínio? Tem. Tem, e nós vamos aprender isso logo em seguida. Por isso, a função exponencial não é um bom caso para isso, mas a função quadrática é. A função quadrática, ela tem uma parte crescente e uma parte decrescente. E aí a gente vai ver isso bem direitinho. Essa daqui não. Essa daqui, a função afim, ela é toda crescente. E essa aqui? Quanto maior o meu valor do x, então olha só, quando cresce o meu valor do x, o que acontece com o valor do meu y? Se eu estiver aqui, ele está lá em cima. Se eu estiver aqui no zero, ele já está um pouquinho mais abaixo.
Quanto mais para a direita, ou seja, quanto maior o valor do meu x, o que vai acontecer com o valor do meu y? Menor. Então, quanto maior o valor do x, menor o valor do y. Ah, professor, mas é diferente do outro. É, aqui os dois cresciam. E aqui, enquanto x cresce, o meu y diminui. Quando isso acontece, eu chamo ela de decrescente. Então, ela vai ser crescente quando o x aumentar e y aumentar, e decrescente quando o x aumentar e o meu y for cada vez menor. Mas por que isso acontece? Ele acontece por causa desse meu a. Esse meu a é negativo. Quanto maior o meu x, mais positivo ele vai ser. Então, quanto maior esse valor aqui, eu vou multiplicar por um número negativo. Então, ele vai ser muito maior o oposto dele. Por isso que ele vai fazer essa diferença. Né? Aqui eu estou multiplicando, eu tenho um fator multiplicativo. Quer dizer, ele vai aumentar muito. E quanto mais ele aumentar, ele vai aumentar um número negativo. E vai ficar cada vez maior para o seu lado oposto. Então, o que nós precisamos saber sobre função afim? Calcular os seus pontos notáveis, os seus pontos especiais, f de x igual a zero, f de zero, alguns outros pontos que vocês queiram colocar ele no gráfico cartesiano, identificar o que é o meu A, o que é o meu B. Nota que aqui ele vai cortar o eixo Y justamente no B. Olha aqui. 1, 1. Claro, porque é a minha F de zero. Essa daqui é minha F de zero. Nota que aqui também, olha, cortou no 1, cortou no 1. Por quê? Porque essa daqui é a minha F de zero. Certo? Por hoje era isso. A nossa tarefa de hoje não é nada muito complicado. Eu quero que vocês analisem o que foi falado hoje e coloquem lá no fórum. Todos têm que colocar, todos têm que postar o que acharam dessa análise que nós fizemos sobre a função, complementando aquele trabalhinho que eu pedi sobre o A importância dele no gráfico, e colocando o que vocês entenderam e, principalmente, se tem alguma dúvida ou não. E se tiver alguma dúvida, poste a sua dúvida para que a gente possa resolver isso até a próxima aula. Até!